Bom dia, galerinha do terceiro ano do CEPI Cecília Meirelles. Aqui é o professor Danilo de Química e nós vamos hoje ter nossa primeira aula via EAD. Eu espero que vocês aproveitem o máximo esse período para poder fazer revisões, usar a tecnologia a favor de vocês, se preparando para o Enem. E hoje nós vamos estar classificando as cadeias carbônicas. Vai ser uma aula de revisão. Eu vou classificar 5 cadeias carbônicas para vocês depois fazerem a atividade que está na plataforma. Então sejam bem-vindos e bons estudos. O que é uma cadeia carbônica? Cadeia carbônica é quando você tem a junção de 2 ou mais átomos de carbonos. E essa cadeia ela pode ser classificada em aberta, fechada, mista, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada, ramificada ou aromática. E é isso que nós vamos fazer nessa aula. Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Aqui nós temos uma estrutura e nós vamos classificá-la. A primeira coisa que eu devo para classificar uma cadeia carbônica é olhar sua estrutura. Então nós vemos uma estrutura e nós devemos fazer algumas perguntas, tais como: essa cadeia é aberta, fechada ou mista? Nós vemos que essa cadeia possui 5 extremidades, 5 pontas. Logo, eu tenho uma cadeia aberta, também chamada aí de acíclica. A segunda pergunta que deve ser feita é: essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Olhando a estrutura, eu vejo apenas carbono e hidrogênio. Logo, essa cadeia vai ser homogênea. Se ela apresentasse um heteroátomo, ela seria heterogênea, mas ela não apresenta. O que são heteroátomos? São elementos diferentes de carbono entre carbonos. E aí eu só tenho carbono ligado a carbono. A terceira pergunta que deve ser feita é: cadeia saturada ou insaturada? Isso eu devo olhar o tipo de ligação. E vejo que nessa estrutura as ligações entre carbonos são apenas ligações simples. Quando isso ocorrer, eu tenho uma cadeia saturada. Depois eu devo perguntar se a cadeia ela é ramificada ou normal. Ela é ramificada porque ela apresenta mais de 2 extremidades. Na verdade, ela possui 5 extremidades aí com carbonos. Por isso, ela vai ser uma cadeia ramificada. Essa sequência de perguntas é só para facilitar o raciocínio de vocês. Porém, você pode classificar uma cadeia carbônica seguindo essa linha de raciocínio fora de ordem. O importante é você dizer todas as características da cadeia carbônica que você está classificando. Vamos para o segundo exemplo e eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Aqui eu tenho o mesmo composto, que é o benzeno, representado de 2 maneiras diferentes. Tanto na estrutura de cima quanto embaixo eu tenho o benzeno. A bolinha na estrutura acima quer dizer o que? Ressonância. Alternância de ligações duplas e simples na estrutura do benzeno. Então vamos classificar essa cadeia carbônica. Primeira pergunta: é uma cadeia aberta, fechada ou mista? Olhando a estrutura, eu vejo que os carbonos que estão nas pontas aí, nos vértices desse hexaedro, esses carbonos, eles estão formando um ciclo. Eles estão se juntando, formando um ciclo. Portanto, essa cadeia é cíclica ou fechada. Depois eu devo olhar a composição. E aqui eu tenho apenas carbonos e hidrogênios. Logo, essa cadeia vai ser homogênea. Também,
Lembrando aí a vocês que em cada vértice ou ponta existe ali um átomo de carbono. Uma cadeia homogênea por apresentar apenas carbono e hidrogênio na composição. Depois eu devo olhar os tipos de ligações que os carbonos estão fazendo. Como eu tenho ligações duplas na composição do benzeno, essa cadeia vai ser insaturada. Lembrando, insaturação é a presença de ligação dupla ou tripla. Essa cadeia ela vai ser aromática porque ela apresenta benzeno, né? É o próprio benzeno que nós estamos classificando. Então, aromática por ser o próprio benzeno. Vamos para o terceiro exemplo. Aqui eu tenho uma estrutura e eu devo seguir a mesma linha de raciocínio. Cadeia aberta, fechada ou mista. Eu tenho uma cadeia mista. Por que é mista? Porque eu tenho uma parte fechada e outra parte aberta, que apresenta extremidades. Depois eu devo olhar a composição. E eu vejo na parte aberta ali do lado direito um nitrogênio que está ligado entre dois carbonos. Esse nitrogênio é classificado como heteroátomo. É um átomo diferente de carbono entre dois carbonos. Logo, essa cadeia vai ser o quê? Heterogênea. Depois, eu devo olhar o tipo de ligações que o carbono está fazendo nessa estrutura. Lembrando que eu tenho o benzeno aí, e essa bolinha é a alternância entre ligações duplas e simples. Logo, essa cadeia possui insaturação, que são essas ligações duplas. Então, é uma cadeia insaturada. E, por fim, eu devo classificar em relação à cadeia ser ramificada ou normal. Esse CH3, que está ligado ao nitrogênio, ele pode ser aí considerado uma ramificação. Logo, essa cadeia vai ser o quê? Ramificada. E é uma cadeia aromática, porque possui benzeno aí na composição, que é esse hexágono. Só é aromática quando tiver benzeno. Quarto exemplo. Aqui nós devemos perguntar, aberta, fechada ou mista? Eu vejo dois ciclos ligados entre si. Então eu tenho uma cadeia cíclica, ou seja, fechada, porque os carbonos se juntam formando um ciclo. Depois, a pergunta é homogênea ou heterogênea? Novamente, eu vejo um átomo de nitrogênio entre carbonos em ambos os ciclos, tanto no benzeno quanto na outra estrutura aí fechada. Esse nitrogênio é um heteroátomo, que é um elemento diferente de carbono entre carbonos. Logo, essa cadeia ela vai ser o quê? Heterogênea, por causa desses nitrogênios entre carbono. Agora, eu olho o tipo de ligação que o carbono está fazendo dentro da cadeia. Dentro do benzeno, a bolinha, que é a ressonância, quer dizer o quê? Ligações duplas alternadas com ligações simples. Por isso, a cadeia apresenta insaturação, ou seja, é insaturada. Por fim não, porque eu tenho que ainda classificar em aromática ou ramificada. Eu tenho ramificações que são esse CH3 que está ligado ao nitrogênio, que eu posso falar que é uma ramificação. Então, a cadeia é ramificada e aromática, porque possui benzeno. Mesmo ele sendo substituído aí por um nitrogênio, não deixa de ser o benzeno. Então, a cadeia é aromática. Vamos agora para o último exemplo. E a sequência de pergunta é: cadeia aberta, fechada ou mista? Ela é fechada porque ela possui 6 benzenos. 6
estruturas formando um ciclo aí. Então, é cíclica. Homogênea ou heterogênea? É homogênea, pelo fato de apresentar apenas carbono e hidrogênio, não possuir heteroátomo. Saturada ou insaturada? É insaturada por causa das ligações duplas presentes aí na estrutura do benzeno, que estão sendo alternadas com as ligações simples. E essa cadeia vai ser poliaromática. Poli quer dizer vários, e aromática possui benzeno. Então, poliaromática porque possui vários compostos aromáticos, vários benzenos na sua composição. Agora, eu peço para vocês fazerem a atividade proposta, que eu vou estar tirando dúvidas na quarta-feira. E espero que vocês aí façam, e depois eu vou enviar uma lista para vocês. Então, muito obrigado e até mais.